Olá, minha galera do oitavo ano. Nós estamos aqui para mais um encontro nosso sobre gêneros textuais, sobre redação, sobre produção textual. O que eu quero de você? Que você fique cada vez mais independente na sua potência de escrever, de produzir textos. Essa que é a verdade. Para nós dominarmos a nossa língua, nós temos que escrever. Gente, e isso hoje não importa. Karina, mas ele só digita. Está escrevendo. Escrever, para nós hoje, não é apenas pegar um lápis, um papel e escrever. Não. Quando nós digitamos, nós também estamos escrevendo. Nós estamos construindo textos. Escrever é o ato de produzir textos, construir textos. Tá? Então, é importante que você tenha cada dia mais essa potência, essa independência. Hoje nós vamos falar sobre o poema. Gente, coisa linda são os poemas, não é verdade? Eu não acredito que exista alguém que não goste do poema. Você pode até não ter habilidade para fazer, mas eles são lindos e a gente adora, não é verdade? Então, a gente hoje vai trabalhar com esse texto lindo, encantador, que é o poema. O poema, gente, ele é um gênero literário, textual, relacionado ao que a gente chama de gêneros literários, porque a literatura ela é uma arte, ela é a arte de escrever. O tempo inteiro eu tenho falado com vocês, eu tenho conversado com vocês, que o texto ele é dinâmico, que ele se transforma com todas as transformações da sociedade. Então, ao longo do processo histórico, vários gêneros textuais foram surgindo de acordo com a necessidade de comunicação do homem. E, em vários momentos, nós tivemos gêneros textuais que não tinham compromisso com a realidade, ou seja, não era uma notícia, não era uma reportagem, mas que tinham um compromisso imenso com o existir humano. Como assim, Karina? A nossa existência ela está relacionada às nossas emoções. E as nossas emoções elas estão o tempo inteiro refletindo aquilo que nós vivemos em sociedade. Então, por isso, nós dizemos que existem os gêneros textuais literários. São esses gêneros textuais que estão ligados às emoções humanas. Então, é impossível desligar o poema da literatura, porque a literatura é a arte que tem a palavra como matéria-prima. Quando você estuda lá com o professor de artes, os gêneros artísticos, as correntes artísticas, você sabe que foram produzidas esculturas, pinturas, objetos de decoração, certo? E também textos. Esses textos literários são a expressão da emoção do homem em determinado tempo através da palavra. Isso é que é a literatura, gente. Não é lindo? Eu amo. Na literatura não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe ou com a semântica. Por quê? Porque a literatura ela vai trazer a emoção. Muitos autores mudam as palavras para obterem as rimas que desejam. E isso na literatura não é um problema, tá? O poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Então, cada frase é um verso. Esses versos podem ser regulares ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Então, cada poema apresenta um tipo de rima, tá? Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual.
enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo propriamente dito. Tá? Então, o poema é a estrutura como está sendo apresentado. Então, é um texto apresentado em versos. Esses versos podem ser regulares ou livres e vão apresentar vários tipos de rimas. Por quê? Porque você vai ver que nós temos também poesia em prosa. Tá? Então, trouxe aqui para vocês um poema. Poema é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa. Por quê? Porque a prosa ela não é em verso. A prosa é o texto corrido. Ok? Então, trouxe um poema do nosso Carlos Drummond de Andrade, ele não pode faltar quando nós falamos em poema no Brasil, nós não podemos deixar o Drummond de fora, e esse é conhecidíssimo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, vocês conseguem observar claramente que existem rimas nesse texto do Drummond, nesse poema do Drummond, que é lindo. Então, os poemas são organizados dessa forma como o Drummond apresentou no meio do caminho. A prosa é a maneira em que a redação dos textos, sem as regras, vem escrevendo versos. Tá? Então, assim, você não tem aqueles versos rimados. Então, é uma estrutura versátil, ela é usada para preparar relatórios, histórias e poemas em forma de prosa. Consiste em sentenças separadas pelos sinais do período e seguidas e pontuadas e separadas, apontadas e separadas. Cada frase pode ter sinais de vírgula e ponto e vírgula. No início de cada parágrafo, exceto nos relatórios técnicos, o recuo é utilizado. O recuo, ele sempre precisa estar marcado. Trouxe aqui para vocês uma carta pessoal, que é um exemplo de um texto em prosa. Com os melhores cumprimentos, estou escrevendo estas linhas para informá-lo de que recebi as boas novas que poderei visitá-lo no intervalo de dezembro, juntamente com meu grupo familiar. Por isso, espero contar com a sua ajuda para encontrar acomodações boas, bonitas e baratas. Desejamos poder compartilhar com você em datas tão importantes com sua família e outros entes queridos. Aguardo sua resposta. Amar a família. Uma mensagenzinha ali do final. Então, é uma carta, é um gênero textual carta, para que a gente entenda a diferença entre prosa e poesia. Tá? Prosa e poema. Então, vamos lá. As principais características do poema. Versos regulares com métrica e rima, brancos com métrica sem rima, livres sem métrica e sem rima. Então, podem haver poemas sem rimas? Podem. Estrofes. A gente tem vários tipos de estrofes. Olha só, vamos voltar lá no Drummond para vocês observarem. Eu tenho a primeira estrofe com 4 versos e a segunda com 6 versos. Tá? Isso não tem problema. Então, estrofes, elas são chamadas de dístico quando tem 2 versos, terceto com 3 versos, quadro ou quarteto com 4 versos, quinteto ou quintilha com 5 versos, sétima ou séptilha com 7 versos, oitava com 8 versos, novena ou nona com 9 versos, 10 com 10 versos. Então, não é obrigatório que você comece um poema com 3 versos e você tem que seguir essa métrica, essa construção. Não é obrigatório, tá? A construção pode variar. Poema também pode apresentar rima. Rimas externas são sons semelhantes lá no final dos versos. Rima interna é rima entre a palavra final de um verso e outra do interior do verso seguinte. Rima rica é entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais, é a chamada rima rica. Pobre entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical.
E elas podem ser emparelhadas de várias formas. Eu trouxe só 2 formas aqui para você. AABB, ABAB. Tá? É a forma como elas podem ser emparelhadas. E aí eu trouxe um exemplo no Soneto da Felicidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, eu trouxe uma rima A, B, B, A. Então, existem vários tipos, várias formas de você construir aí as rimas, ok? Tipos de poema. Eu tenho os poemas épicos ou narrativos. O poema épico, ele conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Lembrando, características do gênero narrativo. Narrador, personagens, tempo e espaço, são as principais características. Trouxe aqui para vocês um poema do livro Uruguai, de Basílio Gama. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corpos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue, dos decretos reais, levou à afronta. Então, é um poema épico, ele fala de guerra. Um poema que fala de uma guerra. Isso fica claro para a gente. Por isso ele é chamado de um poema épico. Um poema dramático. Ele não apresenta a voz do narrador, que a história se desenrola a partir das falas dos personagens, tá? Estruturadas em forma de versos. Então, trouxe aqui o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, maravilhoso. Esse texto é riquíssimo. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Então, ele se apresenta, dizendo quem ele é nesse poema belíssimo do Morte e Vida Severina. Viu? Então, o narrador fala dele mesmo. Por isso não tem um narrador. O personagem conta a própria história. Ok? Olha só, não apresenta a voz do narrador. A história vai se desenrolando a partir da fala do próprio personagem. Poema lírico manifesta ideias, emoções ou desejos. Ele não apresenta características do gênero dramático, nem conta uma história. Então, vamos aqui ao poema É Só Emoção. Só emoção. Que lindos olhos que estão em ti. Tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo quem tenha iguais. Tem tal encanto os olhos teus. Quem pode mais? Eles ou Deus? Ai, adoro, encantador, não é verdade? Então, está aí o nosso encontro, a nossa aula sobre poemas. Eu espero que vocês estejam muito inspirados e que vocês escrevam poemas lindos, que vocês sejam muito felizes com esse gênero textual. Eu tenho muitos alunos que escreveram poemas belíssimos. Tá? Então, agora você já compreende que existem vários tipos de rimas, várias formações para essas rimas, para a construção das estrofes, elas podem variar. Então, agora você não tem mais dúvidas. Vai lá, constrói o seu poema, faz um material lindo e depois traz para me mostrar. Beijos, tchau, tchau. Não esquece de ir lá curtir as redes, tá, pessoal? Faz o teu material, tem material lá para você fazer.